Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez passando para deixar a palavra de Deus para vocês. E vamos direto ao ponto. A palavra de Deus hoje se encontra em Mateus 23, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre a questão do dízimo. Então vou ler aqui para vocês. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã e o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Queria que vocês focassem nessa parte, o mais importante da lei. Pessoal, o fato de eu estar lendo essa palavra aqui para vocês é para ensinar uma coisa, que Mateus não é Novo Testamento como dizem por aí. Nem Mateus, nem Marcos, nem João. O Novo Testamento ele começa em Atos. Muita gente vai estar aí questionando, mas sempre foi assim, sempre aprendi assim. Mas você aprendeu errado, certo? Porque as editoras, os escritores, creio também que tem a ver com a religião, claro que tem a ver com a religião, né? Com esse sistema religioso, que é para prender você, cativar você, certo? Não estou dizendo que Jesus não existiu, que nada disso. Só estou falando que o sistema corrupto religioso faz isso, que é para cativar você. Mas por que isso? Porque eles vão falar do dízimo e vão querer que você fique preso nessa situação. De modo que a palavra de Deus deixa bem claro que o Novo Testamento começa em Atos. Se você não sabe, fica sabendo agora. Eu vou ler para vocês aqui Hebreus 9, versículo 17. Quem estiver com a sua Bíblia também quiser acompanhar, fica à vontade, certo? 9:17, que diz o seguinte: porque um testamento tem força aonde houver morte. Aí ela deixa um ponto aqui, ó. Ou terá ele algum valor quando o testador vive? Vou ler de novo para quem não entendeu. Porque um testamento tem força aonde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Essa palavra diz o seguinte: como pode um testamento ter valor se a pessoa que deixou o testamento está viva ainda? Não tem como. Então, Novo Testamento, né? Porque aqui quem está falando é Jesus. Quem está falando aqui em Mateus 23 é Jesus. É ele que está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dizimais o hortelã e o endro, o cominho, que desprezais o mais importante da lei. Da lei, quer dizer, ele veio no tempo da lei. Jesus não veio já foi fazendo a graça, não. Ele veio, cumpriu a lei, foi o único que cumpriu a lei. E daí nos deu a graça, certo? Só que isso aqui não é Novo Testamento, como dizem Marcos, Mateus, João. Isso não é Novo Testamento. Isso ainda é tempo da lei, como o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui. E desprezais o mais importante da lei. Lembrando mais uma vez, aqui eu não sou pastor, não sou professor, sou só um pecador que lê a Bíblia e tenta passar para os outros aquilo que aprenderam, certo? Se tiverem dúvida, pode ler na Bíblia de vocês aí. Os que têm dúvida, podem ler na Bíblia de vocês. Então, aqui não tem como ser Novo Testamento, porque o testador, o Senhor Jesus, está vivo. É Ele próprio que está falando. Então não tem como ser Novo Testamento. Olha o que a palavra diz em Hebreus. Acabei de ler, vou ler de novo. Porque um testamento tem força aonde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive? Um testamento pode ter valor se o testador está vivo? O pai deixa uma herança para o filho. O filho pode ter direito àquela herança se o testador ter morrido? Aquele testamento vai ser válido? Não. Na justiça, seja lá onde for.
Nenhum juiz vai ser a favor de uma coisa dessa. O testamento só pode ser válido quando o testador está morto. Então, como é que aqui pode ser Novo Testamento? Como é que aqui é Novo Testamento se o próprio Senhor Jesus está falando da lei? Então, o modo que eu vejo isso é que tentam ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. E eu vejo isso como uma forma de querer sugar o seu dinheiro. Porque aqui, inclusive, está falando de dízimo. Se citar isso, só que você não vai aprender isso na igreja. Não vão falar para você isso na igreja. Qualquer pastor vai dizer que Mateus, Marcos e João é Novo Testamento. Só que no verdadeiro Novo Testamento, em Hebreus, está escrito que um testamento não pode ser válido enquanto o testador está vivo. Como é que aqui é Novo Testamento se o Senhor Jesus está vivo? Não tem como isso. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo da seguinte forma aqui, ó. Eu vejo assim, Mateus 24, versículo 11, que diz o seguinte: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então eu vejo isso dessa forma. É um falso profeta tentando lhe enganar. Culpa sua também, aqueles que não lê, tá? Não leva em consideração aqueles que lê a Bíblia, que aqueles que lê a Bíblia têm certeza, têm plena convicção do que eu estou falando aqui e sabe que é verdade. Mas aqueles que não lê, a culpa é sua, meu povo sofre por falta de conhecimento, assim diz a palavra. Eu não me titulo melhor do que você, mais uma vez lembrando, sou um pecador que lê a Bíblia. Então em Mateus 24, versículo 11, diz o seguinte: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vocês estão sendo enganados. Por quê? Porque Mateus não é Novo Testamento. Mas em prol do dízimo, vamos botar Novo Testamento, o sistema religioso, né, junto com escritoras e junto com editoras, desculpe, e escritores, fazem dessa forma para dizer, não, o dízimo é válido, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas o próprio Senhor Jesus está falando aqui, pessoal, que aqui é tempo da lei. Estamos no tempo da lei. O mais importante da lei. Confere aí Mateus 23, 23. Só que eu vejo isso dessa forma aqui, Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque como pode ser Novo Testamento, se em Hebreus, que realmente é Novo Testamento, está escrito, porque um testamento tem força aonde houver morte. Aonde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pode um testamento ter valor? Se o testador está vivo, o próprio Senhor Jesus está vivo, e como é que é Novo Testamento? Não dá para entender isso, né? Lá em João nós vemos que em João termina, tá? Ali realmente Jesus morreu. Jesus morreu. E em João 20 a gente vê a ressurreição do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ressurgiu e ali ele morreu realmente. Ali passou a ser Novo Testamento, que é onde a gente entra em Atos dos Apóstolos. Ali começa o Novo Testamento. Então cuidado você que está na igreja aí, o seu pastor diz que Mateus é Novo Testamento. Ah, o dízimo está escrito tanto no Velho Testamento como no Novo. Eu vou provar a você. Aí vai lá e abre lá em Mateus 23, 23. Está vendo aqui Jesus falando do dízimo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizem mais o hortelão, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O mais importante de quê? Da lei. Da lei. O próprio Senhor Jesus está dizendo. Isso aqui não é Novo Testamento. Mateus não é Novo Testamento. A prova disso, Hebreus 9, 17. Você tem sua Bíblia aí, vai lá e lê. Como é que pode? Ele está questionando como pode um testamento ter valor se o testador ainda vive. Tem como ter valor o testamento? É Novo Testamento? Não. Ainda é Velho Testamento. O testador está vivo, o Senhor Jesus está vivo, está falando. Hoje em dia, muitos nas igrejas, eles não pregam a graça, pessoal. Pregam a lei. A lei a lei de Deus dada a Moisés. Então eles querem pregar isso para cativar você. Certo? Só que você tem uma Bíblia na sua casa. Você tem uma Bíblia. Creio que você sabe ler. Se não sabe também, tem o seu filho, a sua filha que sabe ler. Então vai lá, pessoal. Lê a Bíblia.
Tá? Não estou querendo tirar sua fé não. Se você é de alguma denominação e te ensinaram assim, e você quer continuar seguindo assim, então segue. Mas se você quer realmente conhecer a palavra de Deus, leia. Se tem dúvida do que eu estou falando, leia. Você tem uma Bíblia em casa, você pode fazer isso, certo? Sendo que nas igrejas não vão te contar isso não, tá? Nas igrejas vão te falar, vão deixar do jeito que está. Passou para Mateus é Novo Testamento. De Malaquias para lá é velho. De Mateus para cá é novo. Sendo que não. Novo Testamento começa em Atos. Quando o Senhor Jesus já está morto, já tem ressuscitado, para falar a verdade, e os discípulos recebem ali o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é a promessa do Senhor Jesus. Então aí sim a gente entra no tempo da graça de Deus. Mais uma vez eu vou deixar aí o 2 Coríntios 9, versículo 7, para você que gosta muito de ajudar, que vai pela igreja, contribua conforme propôs no seu coração, certo? Está escrito também, só você ir lá e ler. Lembrando mais uma vez que eu não sou melhor que ninguém, não sou pastor, não sou professor, sou apenas um pecador que lê a Bíblia, né? E eu vou deixar um recadinho para vocês aqui no final. Eu posso até estar errado, mas enquanto não me provarem a verdade, eu estou certo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, certo? Peço que vocês leiam as suas Bíblias, procurem entender, peça a Deus que abra a sua visão, peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, certo? Para que você venha aprender da palavra de Deus, para que você venha ter um vínculo, uma comunhão com Deus, o seu particular, o seu íntimo, né? Você entre no seu quarto e tenha comunhão com Deus e deixa Deus falar. Aprende, pessoal, aprende com o professor Espírito Santo, né? A própria Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo não precisa de tutor. Então, você que se diz que tem o Espírito Santo, mas ainda está caindo no conto do vigário, é melhor você se analisar, ver se realmente você tem mesmo o Espírito Santo, se realmente você está tendo um ensinamento correto, porque isso é falta de conhecimento, falta de curiosidade, falta de entender aquilo que você mesmo segue, tá bom? Então pega a sua Bíblia, leia, veja. Novo Testamento, pessoal, não é de Mateus, Marcos, João. O Novo Testamento começa em Atos, quando o testador já está morto, na verdade ressurge, que é o Senhor Jesus. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem todos com Deus. E é isso aí.